Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. O título dessa oração é Buscando o Não de Deus. E a oração diz: Pai, nem sempre entendo os teus caminhos, mas sou grato porque mesmo quando sinto que não consigo, o Senhor continua cuidando de mim. Que eu possa compreender que teu cuidado verdadeiro às vezes inclui estabelecer limites em minha vida. Não para me ferir, mas para me proteger, me moldar e me ensinar sobre dependência. Quando enfrento dificuldades que parecem além da minha força, quando peço que retire as aflições e ainda assim elas permanecem, ajuda-me a lembrar que tua graça me basta. Que eu não me sinta abandonado, mas seguro na verdade de que os tens fortalecido e aperfeiçoado minha fé no lugar da minha fraqueza. Que a tua graça seja minha base, mesmo no silêncio e na provação. Que eu não veja meus limites como falhas, mas como espaços onde posso experimentar mais de ti. Dai-me paciência para esperar, coragem para permanecer fiel e sabedoria para não me precipitar, confiando no momento certo que o Senhor tem preparado para mim. Sei que o Senhor não deixará de me amar ou de agir em minha vida. Confio que está orquestrando algo maior. Quero depender completamente de ti e em teu cuidado. Não quero correr atrás de promessas vazias ou atalhos, mas sim confiar no trabalho silencioso de tua mão que prepara. Que meu caráter seja fortalecido, minha fé refinada, e meu coração permaneça firme e em entrega e devoção plenas. Que o entendimento do teu cuidado me leve à gratidão, confiança e adoração genuína. Tome o controle da minha vida e frustre meus planos, para que eu confie cada vez mais nos teus. Não quero apenas me sentir forte ou abençoado. Quero focar meus olhos na tua presença, buscando-a acima de tudo, para não só ouvir teu sim, mas também teu não. Espera ou basta. Confio em teus cuidados de amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, que hoje é referente a Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Mas nós vamos ler o capítulo todo, tá? De Deuteronômio, capítulo 33. Que diz assim a palavra do Senhor: A bênção das tribos. Uma introdução desse capítulo diz assim: Moisés se despede abençoando as tribos de Israel. Depois de uma introdução, versículos 2 a 5, ele abençoou 11 tribos. A tribo de Simeão não é mencionada.
e no final se dirige ao povo como um todo. Versículos 26 a 29. O texto pode ser comparado com Gênesis, capítulo 49, versículos 1 a 28. E esse capítulo inicia assim: Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. Ele disse: O Senhor Deus veio do monte Sinai. Ele surgiu como um sol por cima de Édom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido, quando as tribos e os seus chefes se reuniram. Moisés disse isto a respeito das tribos de Ruben: Que Ruben viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá, foi isto que Moisés disse: Ó Deus, ouve a oração de Judá e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele diz: Ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá, e perto das fontes de Meribá discutiste com eles. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais. E do que aos seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na tua presença. Desculpa, gente. E no teu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte. Que tudo que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com seus inimigos, para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: O Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro, e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse: Que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu e fontes das profundezas da terra. Que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas pelo sol, e as abençoe com boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo o que há nela, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo
seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo e chifres como os de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles, José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito das tribos de Zebulon e de Issacar, foi isto que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio com outros países, e Issacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha, e ali oferecem os sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. A resposta da tribo de Gade, ele disse. A respeito da tribo de Gade, ele disse: Bendito seja Deus, que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do Senhor. Quando os líderes do povo se reuniram, a respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Bazã. A respeito da tribo de Naphtali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naphtali. As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Asser, ele disse: De todas as tribos, Asser é a mais abençoada. Que o povo de Asser seja muito querido pelas outras tribos, e que nas suas terras haja muitas oliveiras. Que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como nosso Deus. Forte e majestoso, ele atravessa os céus, e montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro. Vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz! Não há ninguém como você. O povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada, para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Amém.
E o devocional de Spurgeon diz assim: aquele que afirma que o cristianismo torna os homens miseráveis é completo e inexperiente na questão. De fato, seria estranho se nos tornasse homens vis. Pois veja, a que posição nos exalta. Ele nos torna filhos de Deus. Você diria que Deus daria toda a felicidade a seus inimigos e reservaria todo lamento para a sua própria família? Deveriam seus inimigos ter jovialidade e alegria, e os filhos da sua casa herdar tristeza e miséria? Deveria o pecador que não tem participação com Cristo chamar-se rico em alegrias, e nós deveríamos prantear como se fôssemos pedintes paupérrimos? Não, nós nos alegraremos sempre no Senhor e nos gloriaremos em nossa herança, pois não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. A vara da disciplina deve estar sobre nós quando necessário, mas ela produz para nós frutos de justiça. E, portanto, pela ajuda do Divino Consolador, nós, povo salvo pelo Senhor, nos uniremos ao Deus de nossa salvação. Nós nos unimos em matrimônio a Cristo, e nosso grande noivo permitiria que sua esposa permanecesse em constante pesar? Nosso coração está entrelaçado com ele. Somos seus membros, e ainda que por certo tempo soframos como nosso cabeça sofreu, ainda assim somos abençoados, agora com bênçãos celestiais nele. Temos o mais importante de nossa herança, no consolo do Espírito, que não é pouco nem pequeno. Para sempre herdeiros de alegria, temos. Desculpa, gente. Temos antegozos de nossa porção. Há vestígios da luz e alegria, para anunciar nosso eterno nascer do sol. Nossas riquezas estão além do mar. Nossas riquezas estão além mar. Nossa cidade, com firmes fundações, está do outro lado do rio. Centelhas de glórias do mundo espiritual alegram nosso coração e nos impulsionam adiante. Verdadeiramente disse de nós: Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Amém. Muito bom saber que somos salvos, somos redimidos pelo nosso Deus, que nos resgatou da condenação e nos trouxe para a vida. Essa vida que só existe em Deus. Vamos ler Salmo
Salmos de número 13. E a palavra do Senhor diz assim: confiança no amor de Deus. Uma introdução desse salmo diz assim: um homem sentindo-se abandonado por Deus pede a ajuda dele. Primeiro, uma queixa, versículos 1 e 2. Segundo, um pedido de ajuda, versículos 3 e 4. E terceiro, uma expressão de confiança, versículos 5 e 6. E os salmos iniciam assim: ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dai-me forças novamente, para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer: nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmos 13. Salmos 13. Título hebraico. Vem a introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 13, versículo 1. Até quando? Essa pergunta, repetida 4 vezes, versículo 2, mostra a impaciência do salmista com a demora de Deus em atendê-lo. Referência a Salmo 6, versículo 3, Salmo 42, versículo 10, Salmos 80, versículo 5, Salmos 89, versículos 46 e Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Salmo 13, versículo 3. Dai-me forças. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: ilumina os meus olhos. Olhos brilhantes são sinal de força e saúde. Por fim, Salmo 13, versículo 4. Meus inimigos. Referência: Salmo 3, versículo 6. E é isso, gente. Salmo de número 13. Que Deus os abençoe.